E é interessante você estar falando, porque eu acho que eu diria assim, veja se você, dentro da nossa conversa hoje aqui, alguns não vão casar, mas não há opção para o discípulo de Jesus não ter aliança. Exatamente, não há. Porque o que eu estou dizendo é que essa santificação do casamento tem a ver com a aliança. Porque assim, qual é a relação que você está mudando para dentro de uma casa e agora você fez uma aliança e até mesmo num contrato, num papel diante do governo e tal, e você está dizendo, eu não vou embora. Por que ela santifica? Porque e pode santificar, né? Por que ela pode ser esse instrumento de Deus? Porque vai vir as rachaduras para fora, mas nós tomamos uma decisão, nós não vamos embora. Então nós vamos ter que resolver. Ó, eu tô com esse problema aqui, você tá com esse compromisso, problema uma aí. responsabilidade, né? Se a gente lidar dessa forma com o casamento, ele vai ser um instrumento de Deus auxiliando na santificação. E os filhos também são isso, por quê? Porque eu não vou mandar embora, né? Não vou devolver, não vou jogar fora, então tá ali. E aí os filhos também são esse caminhão de toneladas que mostra outras rachaduras, mas não vai embora, você tem uma aliança. E aí eu vou ter que resolver. E se você estiver disposto e a graça de Deus na sua vida, você começa a olhar para por que essa ira? Por que essa impaciência? Por que disso? Por que daquilo? Mas eu acho que Deus usará outros mas é isso que eu tô falando. expedientes para mostrar as rachaduras dos solteiros. Então, mas é isso que eu tô falando. Entende? Se eu olho para os meus amigos, e eu como casado deveria fazer isso, olhar para os meus amigos e falar, cara, eu tenho uma aliança com vocês. E no momento em que você me irritar, eu não vou dar as costas pra você. Nós vamos resolver essa parada. Eu vi um cara que nem é cristão assim, nem falando sobre cristianismo, que é o Simon Sinek. Você já viu o Simon Sinek? Que é um cara, ele fala mais de business, assim. Eu não sei quem é. E aí ele falando que ele tá estudando sobre amizade. E aí ele fala um negócio interessante. Ele fala assim, a gente tem terapeuta de casal, por que a gente não tem terapeuta de amigo? Então eu pago lá R$200 a sessão para me ajudar. Que é casal, né? Então, mas para me ajudar a não quebrar essa aliança. Então, eu tô dizendo, Eu entendi. Essa aliança vale R$800 por mês pra gente tentar dar um jeito aqui, né? Isso eu nunca tinha pensado. Agora, o meu amigo... Terapia de amizade. Deu problema aqui, eu não tô concordando, fiquei sabendo que ele falou mal de mim, o que eu faço? Vou para outro amigo. E aí que eu perco esse instrumento de santificação, né? E é o que você tá falando. A igreja é isso. Claro. A igreja deveria ser isso, né? E tipo assim, alianças profundas que a gente tem um com o outro que precisa de muito para quebrar, né? Quebra. Tem um exemplo disso. Aliás, eu fiz um Reels recentemente sobre a velha história de que Davi e Jonas eram gays. Tem um livro, né? Eu não que sei o cara se tem um livro. Sei que eu vi aparecer um Reels lá e o cara... Eu lembro, eu adolescente, jovem, assim, meu pai comprou esse livro e era assim, desse tamanho sobre a vida de Davi. E ele, nossa, lendo, maravilhado, né? Mas chega nessa parte, ele, misericórdia, esse livro aqui tá errado. Isso, cara, isso tem a ver com o assunto, porque tem a ver com amizade. É literalmente amizade. E a terminologia que ele usa, né? Não, então, porque o que aconteceu? Uma pessoa fez um Reels, viralizou bastante. Aí deve acontecer contigo, né? E começam a me mandar, né? Fala aí, fala Todas as pessoas do mundo. Mas é que você tá fazendo react. Aí agora você virou. Eu fazendo react. Aí, tem que reagir, tem que reagir, tem que reagir, tem que reagir. Aí eu fui ver o vídeo, né, da pessoa e ela colocando ali, pá. E assim, usando uma leitura contemporânea, né? Então, Davi então amou como. Davi amou Jonas como a sua própria alma, amou mais do que os amores das mulheres. Jonas tirou a sua armadura, como se Jonas tivesse ficado nu. É uma burrice. Quer dizer, o texto diz que ele tirou a espada, o cinturão, não é que ele ficou nu, ele estava dizendo que ele seria leal a Davi, porque Jonas era o descendente... Vulnerabilizando, né? Jonas era o descendente da monarquia, estava abrindo mão. O leitor da época não entende o que está acontecendo, porque não faz o menor sentido. Para pensar. Tu és o descendente, vai assumir o trono. Tu encontra um cara... entende que ele é o escolhido de Deus. Uau. E aí você abdica da sua posição para apoiar este cara. Isso não faz o menor sentido. É impensado. Não? Impensável. E é uma aliança política. Política e afetiva. Tem o afeto? Tem. Mas tem um componente, para além do afeto, de política. De ligação de alma nesse sentido. Porque
a política da época tinha muito esse viés do amor. Então você tinha que amar aquele rei, né? A gente não entende isso, porque a nossa, é tudo muito secularizado, republicano, né? Tanto que em outras nações ele era um deus, né? Ou é um deus, né? Ou é alguém que você deve amar. E se usa expressões como ligação de alma entre irmãos, né? Entre os filhos de Jacó, lá quando restaura, fala de Judá e José, que eles também tinham almas ligadas, que se perdoaram, etc., que se amaram. Então, essa coisa é interessante porque, no fundo, há um preconceito, é o inverso, né? Então, se tem dois homens trocando afeto, então eles não podem ser héteros. Se tem dois homens trocando afeto, mesmo que haja um componente político, eu nem estou percebendo, que foge completamente a minha análise, logo isso não é masculino. Ou é um masculino não hétero. Porque se for hétero mesmo, não tem tanto... Que história é essa? Sai pra lá, de aliança, rapaz. sai pra lá. E isso é um problema, entendeu? Por causa da nosso preconceito aí. Quem diria eu estou criticando o preconceito machista dos outros. Né? Mesmo. Poxa, então eu vou experimentar um amor que o solteiro nunca vai experimentar. De certa forma, sim, mas tem um detalhe de um versículo em João, me foge a referência agora, eu posso até procurar aqui, ou então alguém procura para nós, que é quando ele fala assim, não há amor maior do que este. Ok. João 15, 13 a 17, ele diz, não há amor maior do que este, 2 pontos. Eita! Dar a vida pelos seus amigos. Então Jesus está dizendo que o que ele vai fazer é o maior exemplo de amor e que ele está fazendo isso pelos seus amigos, que é o solteiro vivendo a sua vida em função do reino de Deus, dando a vida para cumprir uma obra em função dos outros, né? Em função dos outros. E Jesus, além disto, ele eleva o lugar de solteiro como aquilo que realmente cumpre a vontade de Deus, em algum sentido. Eu me expressei mal, não é isso que eu quero dizer. É que o solteiro tem a oportunidade de cumprir a vontade de Deus de determinadas formas, porque a ênfase é a obediência a Cristo, a Deus, e não necessariamente a procriação. Tem uma parte do Evangelho que há um elogio a Maria. Ele diz assim, bendito é o seio que te amamentou, bendito é a tua mãe. Ele está dizendo que a maternidade era uma coisa, gerou, o vento que te gerou, é um elogio à maternidade, é um elogio ao casamento, portanto, né? E aí Jesus responde da seguinte forma, ele fala assim, mais bem-aventurado é alguém que cumpre a vontade de Deus do que... Mais bem-aventurado é do que esta mãe é alguém que cumpre a vontade de Deus. Ele está dizendo, você pode casar, pode ter filho e não cumprir a vontade de Deus. Porque ele até fala, quem que é meu pai, meus irmãos, minha Isso mãe. Isso é outra passagem. Então, mas assim, é a mesma que é a mesma lógica. É a lógica lógica. É quem faz a vontade do meu pai. Jesus não está abandonando a sua mãe, inclusive João na cruz a recebe como mãe, né? Na cruz, Jesus fala com João e fala com Maria. Ele está dizendo que a família da fé é a sua família. É a sua família. Então a igreja é colocada dessa forma.